Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com ela, a repudiada, comete adultério. Senhor Deus, nos abençoa diante da Tua palavra. Abre, Deus, o nosso coração, o nosso entendimento. Nos faz, Deus, realmente perceber aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Que essa palavra, Deus, encontre, ó Pai, morada dos nossos corações. É o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa noite nós voltamos à nossa exposição sequencial de Mateus, exatamente aonde nós paramos, no verso 27 do capítulo 5. Nós estamos no Sermão do Monte e estamos depois da grande exposição, talvez a mais conhecida exposição de Jesus dentro desse sermão, que é as bem-aventuranças. E nós falamos no nosso último sermão que após as bem-aventuranças, Jesus começa então a falar a respeito dos deveres daqueles que são vocacionados, agora que compreendem o quanto são bem-aventurados a pertencerem a esse Senhor. Jesus então utiliza daquilo que eles já conheciam da lei do Senhor para mostrar que são bem-aventurados sim, mas os vocacionados, os discípulos de Jesus, também têm muitos deveres em relação ao Pai. Nós podemos perceber, meus irmãos, que Jesus revela que a lei de Deus vai muito além de uma observância religiosa, e nós comentamos isso no nosso último sermão. Logo, o discipulado, o chamado de Jesus exige dos seus discípulos, dos seus vocacionados, uma transformação profunda, uma transformação completa. Jesus não nos chama a um moralismo superficial, mas a pureza, meus irmãos. E nós vamos perceber durante toda essa exposição das leis de Jesus, que Jesus nos chama à pureza que começa no coração, que penetra, meus irmãos, as nossas motivações, que vai no cerne dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas inclinações. Jesus nos ensina, meus irmãos, que a justiça do reino de Deus requer mais do que apenas manter uma aparência formal, manter uma aparência de boas ações e boas obras externas. É uma transformação interior, uma santidade que reflete a própria santidade, o próprio caráter daquele que agora nós servimos. O próprio caráter de Deus. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, vai muito além da religião que aqueles judeus conheciam. Porque ela molda valores que se tornam universais. Ela nos impacta não apenas de maneira individual ou individualmente, mas sem dúvida nenhuma, a mensagem do Evangelho nos transforma socialmente. Transforma a nossa comunidade como um todo. Transforma os nossos relacionamentos e de maneira primária, transforma o nosso casamento.
O que Jesus está nos ensinando, meus irmãos, o que Ele está fazendo aqui, é mostrar que o verdadeiro ensino de Deus, ele deve alcançar a todos, ele deve mudar a todos que aceitam, a todos que recebem, a todos que recebem essa iluminação do Santo Espírito de Deus. Hoje, nós seremos convidados por Jesus, meus irmãos, através das suas palavras registradas aqui pelo evangelista Mateus, a rejeitar as impurezas, a se comprometer fielmente com esse nosso Senhor, a viver em uma obediência, em uma integridade muito mais profunda do que aquela que nós geralmente estamos acostumados. Nós somos convidados, meus irmãos, através das palavras de Jesus hoje, a sermos santos, porque o nosso Senhor é santo. A sermos puros, porque o nosso Senhor é puro. Então, convido os irmãos a olharem para o texto bíblico sobre a seguinte perspectiva: pureza de coração, um chamado à santidade e à integridade. E é diante desse chamado, meus irmãos, de Jesus aqui, a santidade e a integridade, que nós podemos observar um problema muito claro, na vida dos judeus daquela época, daqueles irmãos que ouviam Jesus. E o problema do adultério, na lei, havia um problema interpretativo daqueles irmãos acerca do que Deus havia falado para eles. Deus, meus irmãos, já havia registrado o ensino que Jesus dá aqui. E nós percebemos essa realidade muito clara em Êxodo capítulo 20, verso 14, onde nós lemos: não adulterarás. Isso é claro. Mas era bastante claro para os ouvintes de Jesus que o adultério, a traição, a falta de compromisso matrimonial era sim um pecado grave diante dos olhos de Deus. Mas apesar, meus irmãos, disso ser bastante claro na lei de Deus visualmente, internamente, melhor dizendo, os olhos daqueles irmãos continuavam completamente obscurecidos, escuros para a verdade de Deus. Ainda que não adulterarás seja uma frase direta, completa, clara, aqueles irmãos haviam escolhido continuar com os olhos obscuros diante do mandamento. O adultério para os religiosos era apenas uma questão física. Então, meus irmãos, se você evitasse se sucumbir ao ato físico, você era, aos olhos daqueles irmãos, um coerente cumpridor do mandamento. Se você evitasse tocar em uma mulher que não seja sua esposa, ou num homem que não seja o seu marido de maneira física, isso aos olhos dos judeus daquela época, dos religiosos, era em si cumprir o mandamento. Compreender, meus irmãos, a lei de Deus apenas de maneira corpórea é negar que o nosso Senhor, Ele é Espírito. O nosso Senhor, o Deus que nós servimos, é Espírito. E quando nós temos uma interpretação puramente externa e física a respeito daquilo que Deus nos diz, nós negamos a natureza espiritual do nosso Senhor. Nós fugimos da compreensão que se Ele é Espírito, nós precisamos estar internamente, ou melhor, espiritualmente santificados, para poder adentrar a sua presença, para poder adorá-lo de maneira genuína. Servimos a um Deus, meus irmãos, que nos sonda, é o que Davi vai dizer no Salmo 139. Ele nos sonda e conhece. Ele nos penetra no sentido de cavar naquilo que nós temos de mais profundo no nosso ser. Toda a Escritura contém essa realidade de um Deus que sabe muito bem aquilo que nós andamos pensando, que sabe muito bem aquilo que nós andamos sentindo.
Nós servimos a um Deus, meus irmãos, que nos sonda e conhece. Jesus, então, interpreta o mandamento para além da superficialidade da religião. Vai, com seu conhecimento, aprofundar aquilo que era entendido a respeito da lei. Em Levíticos, capítulo 20, verso 10, fala sobre o ato de deitar-se. O adultério é deitar-se de maneira física com alguém que não seja o seu marido ou sua esposa, que não esteja ligado a você através, da união sacramental, do casamento. Deuteronômios, capítulo 22, verso 22, fala de adultério como o ato de ser achado com alguém. Deitar-se e ser achado. E diante dessa realidade física, Jesus vai dizer: olha, vocês ouviram o que foi dito. Vocês conhecem, vocês sabem que infligir a lei de Deus é deitar-se com alguém que não seja o seu cônjuge. É ser achado, observado, olhado, com alguém que não seja o seu cônjuge. Essa é uma realidade clara, vocês conhecem. Mas Jesus vai aprofundar esse conhecimento, dizendo no nosso texto: eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, e vocês conhecem. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, interpreto corretamente. Eu, porém, vou no cerne da questão. Eu, porém, digo a verdade dura que vocês desejam tanto se desviar e esquecer. Eu, porém, vos digo, é a palavra do Senhor Jesus: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Observe que Jesus troca, os adjetivos aqui. Olhar, ter intenção. O pecado para Jesus, meus irmãos, não se limita a algo físico, como pensavam os judeus. Ele começa com a intenção do coração. É assim que começa o pecado em nós. Começa com a gente dando liberdade ao nosso próprio desejo, dando liberdade aos nossos próprios pensamentos. O coração é o ponto inicial do nosso erro, da nossa falha, do nosso pecado. É a raiz daquilo que vai, a longo prazo, se tornar físico. Absolutamente, meus irmãos, tudo começa no lugar onde nós nos sentimos livres para pensar. Tudo começa no lugar onde nós nos sentimos sós o suficiente para sermos quem verdadeiramente queremos ser. Tudo começa no lugar onde, aparentemente, ninguém pode nos observar, como dizia a lei. Ninguém pode nos olhar. É nesse lugar solitário de dentro do nosso coração que muitas vezes nós damos lugar à cobiça. Jeremias vai dizer que o coração ele é enganoso mais do que todas as coisas, que ele é desesperadamente corrupto. Meus irmãos, Jesus nos conduz a repensar essa sensação falsa de obediência, de justiça que muitas vezes nós nos encontramos. Era assim os corações religiosos daquela época. Pensavam ser justos por sua aparência limpa, por sua aparência de santidade, por seus ternos bonitos. Perceba, meus irmãos, que Jesus
direciona o seu ensino não para os adúlteros convictos que sabem que estão na prática do engano matrimonial, mas para aqueles primariamente que traem os seus compromissos e se auto-enganam com sua religiosidade. Jesus não está estritamente direcionando aquilo, a lei de Deus, aqueles que adulteram por convicção, que, como no nosso tempo diz, têm relacionamentos abertos convictamente, são libertinos e pronto, acabou-se. Jesus direciona a lei para aqueles que estão revestidos da religiosidade e ainda não compreenderam o que é realmente servir ao Senhor. No verso 28, nós temos um termo grego chamado blepo, que traduzido na nossa Bíblia, na Ara, na nossa versão, está como olhar. E a intenção de Jesus ao usar esse termo é mostrar algo contínuo, algo intencional, algo planejado. É a cobiça interna não intencional, não acidental, melhor dizendo. E um grande teólogo chamado William Hendricks vai explicar que esse tipo de olhar aqui que Jesus está retratando, ele não é inocente. Ele é um olhar de egoísmo, de desejo de posse. E preste atenção, é um olhar que vê o outro não como uma pessoa, mas como um objeto de prazer. Jesus está denunciando esse olhar. O olhar que não busca compromisso, mas que busca a sua plena satisfação, que busca o seu bel prazer. Jesus está condenando correr em prol do seu próprio querer. No livro de Provérbios, meus irmãos, nós encontramos o mesmo princípio. Em Provérbios, capítulo 6, verso 25, diz assim: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com suas olhadelas. Nós podemos ver aqui que o coração humano, ele é uma armadilha que pode nos prender ao pecado, que pode nos fazer sucumbir ao nosso desejo, à nossa cobiça. Jesus, meus irmãos, ensina que o olhar cobiçoso é, na verdade, uma armadilha que revela o verdadeiro estado do nosso coração. Revela um coração à disposição de pecar. Mas esse problema não é um problema exclusivo dos religiosos da época de Jesus. Ele não é um problema daquele tempo. Por mais que Jesus esteja pregando para aqueles irmãos, nós podemos olhar para o problema do adultério, para o coração cobiçoso sexualmente e observar que a nossa sociedade, ela é adúltera, ela é impura de maneira talvez muito mais intensa e dolorosa que aqueles irmãos. Nós, meus irmãos, vemos o compromisso matrimonial constantemente relativizado, e isso acontece de várias formas no nosso tempo. Primeiro, com aquilo que alguns psicólogos chamam de comprometimento condicional, que é estar em um relacionamento apenas até encontrar algo melhor. O que mostra que a nossa geração é uma geração sem compromisso. Mostra que muitos dos nossos jovens, de maneira geral, não estou falando especificamente da nossa igreja, graças a Deus,
mas mostra que os jovens, no tempo que nós vivemos, desejam utilizar os seus compromissos matrimoniais para a sua própria cobiça, para o seu próprio prazer. Há envolvimentos emocionais escondidos, omissões, até mesmo manipulações, pessoas que escondem constantemente aquilo que realmente vivem. Afinal de contas, que grande mazela é ser descoberto nessas ocasiões. Segundo pesquisas, meus irmãos, eu li uma matéria da CNN nessa semana que mostrava que o Brasil se destacava negativamente diante da realidade do adultério e da traição, sendo o país mais infiel da América Latina. 91%, pasmem, 91% dos homens e 88% das mulheres, que foram alvos dessa pesquisa, admitiram já terem traído em relacionamentos monogâmicos. 91% dos homens e 88% das mulheres. Esses dados, meus irmãos, mostram como a infidelidade ela é um problema crônico que afeta profundamente a nossa sociedade, que afeta a nossa vida familiar e espiritual. Agora, se nós olharmos, para dentro da igreja, isso se torna ainda mais alarmante, ainda mais perigoso. Um estudo, meus irmãos, da The Christian Post, revela que entre os evangélicos, quase 25% dos homens e cerca de 12% das mulheres admitem já terem cometido algum tipo de adultério. Entre os reformados, que é a nossa classificação, apesar de termos a menor incidência em comparação às outras denominações, não porque somos melhores, os irmãos vão perceber, mas pela graça de Deus, o número ainda é muito significativo no nosso meio. Ainda mostra que ninguém, meus irmãos, está imune às tentações da carne, à cobiça dos olhos, e que a grande realidade é que nós precisamos estar constantemente vigilantes diante da palavra de Deus. Porque o nosso inimigo aqui, ele é sutil e perigoso. Meus irmãos, esses dados refletem uma realidade física. Porque quando foi perguntado aqui, a traição era algo físico. Mas Jesus faz questão de mostrar que tudo isso começa no coração. Ele diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Perceba o quanto isso torna ainda mais alarmante. A realidade é que a sociedade atual nos bombardeia, meus irmãos, constantemente com estímulos eróticos. Vivemos em uma época muito promíscua, onde a sexualidade é promovida em praticamente todos os meios que nós nos encontramos. Nas mídias sociais, nos filmes, nas publicidades, em qualquer conteúdo online é possível ser exposto, a uma sociedade erótica e promíscua que nós vivemos. Jesus nos chama, meus irmãos, a combater essas coisas. Mas o combate inicia primeiramente reconhecendo o perigo que nós estamos correndo. Inicia primeiramente reconhecendo a gravidade da situação da situação social em que nós nos encontramos. O adultério hoje, meus irmãos, está muitas vezes apenas a um clique de distância de nós. Isso exige, meus irmãos, de cada um de nós algo muito radical. A sensualidade presente na nossa cultura
afeta todas as idades, sem exceção. Muitos de nós sofrem sozinhos em relação a isso. Muitos de nós não temos coragem de buscar qualquer tipo de ajuda para resolver o problema do adultério, que Jesus nos alerta aqui. O adultério, meus irmãos, nos nossos dias, nos dias de hoje, é um lembrete doloroso de que nós precisamos batalhar por pureza em nosso meio. Que nós precisamos ser vigilantes constantes em relação a essa realidade. Eu tenho a oportunidade de orientar alguns irmãos da minha idade, alguns até mais novos que eu, a respeito, da sua vida erotizada na internet, sua exposição constante. Estou tentando usar uns termos, mas os irmãos estão me entendendo, O seu vício em relação a esse tipo de coisa. Os irmãos, o quanto isso é doloroso. Alguns casados tendo que chegar à sua esposa e falar para ela que está viciado em conteúdos sexuais na internet. O quanto isso é doloroso, meus irmãos, para a sua casa, para as suas casas, para as suas famílias. E pasmem, isso não acontece só com o homem, não. Há muitas mulheres também. O que Jesus está nos mostrando aqui, meus irmãos, é que nós precisamos compreender de uma vez por todas que o pecado ele é sutil, que ele começa em um pensamento, que ele começa dando margem para um desejo, que ele começa fixando os olhos em algo que nós não deveríamos nem ver, nem ser expostos. Quão perigoso é, meus irmãos. E só vai crescendo em escala. À medida que você se entrega para algo, certamente você se entregará para outro. Afinal, você não foi pego no primeiro e certamente, pelo menos aos seus olhos, não será no segundo. Mas a verdade não é essa. A verdade é que pode tardar, mas não falha. E Jesus está nos mostrando essa realidade e apontando para essa realidade dura, porque mexer em sexualidade é algo duro, é algo que constantemente que nós não gostamos de falar, é algo que dificilmente nós ensinamos os nossos filhos a respeito, algo que dificilmente nós conversamos sobre, porque é um grande tabu no nosso meio. Jesus está olhando para essa realidade, meus irmãos, e na sua linguagem da época, dizendo: é preciso se alertar para isso. É preciso que nós ensinemos os nossos filhos. É preciso que nós alertemos os nossos jovens. É preciso que nós ajudemos os nossos maridos e as nossas esposas a fugirem dessa perversidade, a fugirem dessa promiscuidade. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque se esse é um problema espiritual, como Jesus diz que é, nós podemos encontrar solução nele. Jesus resolve os nossos problemas. O adultério, meus irmãos, é um problema espiritual, é o que Jesus está dizendo. O ensino de Jesus é um chamado à transformação do coração, mais uma vez. Para Jesus, a obediência à lei nunca é uma questão de mera conformidade externa, é sempre uma questão de lealdade de coração. O chamado de Jesus, meus irmãos, exige aos seus discípulos uma regeneração no coração, uma transformação para além da civilidade religiosa,
para além do comportamento humanamente correto. Jesus exige no seu chamado algo profundo. A santidade, meus irmãos, provém daquele que é santo. Então Jesus dá uma solução bastante prática para a mazela do homem, para a promiscuidade do homem, para o adultério. Verso 29, acompanhe comigo, Jesus diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está utilizando uma metáfora aqui, para mostrar, para falar daquilo que realmente importa. O que realmente, meus irmãos, importa na vida dos crentes? O que realmente, meus irmãos, importa para os que agora pertencem ao Senhor? O que importa é o acesso à internet? O que importa é o computador? O que importa é o celular? O que importa é o emprego? O que importa é a amizade com alguém? O que importa para o crente, meus irmãos? É o que Jesus está dizendo. Jesus está olhando para toda essa realidade e está dizendo que algumas dessas coisas da nossa vida até parecem importantes, até parecem necessárias em alguma instância. Mas Ele está olhando para isso e está dizendo para cada um de nós: olha, ainda que isso aparentemente seja importante e necessário, se isso te afasta do que realmente importa, se isso te tira da presença de Deus como seu Pai, como um Deus amoroso, como um Deus que te quer perto dele e te apresenta um Deus justo que te lança ao inferno, a única coisa lógica a se fazer é largar todas essas coisas. A única coisa lógica a se fazer, por mais que essas coisas importantes pareçam ser importantes, é cortá-las. É o que Jesus diz. Se isso te apresenta a Deus como o grande julgador do universo, que lançará os seus inimigos ao inferno, corta. Corta. É radical, meus irmãos, eu sei. Jesus é radical aqui. Corta o que Jesus está dizendo. Jesus nos oferece uma solução dolorosa e urgente. A solução é uma guerra, é declarar guerra ao pecado. É a busca contínua por pureza. Um autor muito conhecido, porque escreve muito sobre família, e eu aconselho os irmãos a anotarem aí o nome dele para procurarem ler os seus livros, chamado Douglas Wilson. Num livro que foi muito importante para mim, foi um presente de um presbítero da minha antiga igreja lá, quando ainda nem tinha ido para o seminário. Não, já tinha ido para o seminário, né? Não me lembro agora em que ocasião ele me deu, mas eu lembro que foi antes que eu casasse com a Sabrina. Ele conversou comigo a respeito dessas coisas. Um presbítero da minha igreja, né, me chamou enquanto jovem da igreja que iria casar. Conversou comigo a respeito de coisas que o meu próprio pai nunca havia conversado. E me entregou um livro e disse: leia. Esse livro se chama Fidelidade. E se você é homem, leia-o. Leia-o. Fidelidade, de Douglas Wilson. Ele diz assim: a solução para o adultério, a solução para o pecado sexual, a solução para a infidelidade é a regeneração. Devemos ter
sempre a doutrina da regeneração em nossa mente. Não nascemos de novo porque nos arrependemos e cremos. Preste atenção, meus irmãos, não nascemos de novo porque nos arrependemos e cremos. Antes, ou seja, aquilo que realmente nos faz nascer de novo, aquilo que nos faz nos arrepender e crer, é o novo nascimento, que só pode ser entregue por Jesus, que é uma obra do Espírito Santo de Deus. É isso que definitivamente nos regenera. É isso que definitivamente muda a nossa vida. O caminho, meus irmãos, para superar o adultério, para superar a cobiça do coração, não é uma obediência rígida, formal, religiosa, é o que Jesus está dizendo aqui, mas é uma rendição à graça transformadora, é se render verdadeiramente ao Senhor. A ideia, meus irmãos, é que se você está guerreando e perdendo essa guerra, se você tem falhado em assuntos sexuais, se renda ao Senhor, genuinamente. Se renda à graça de Deus, porque é Ele que vai te capacitar a obedecer. É Ele que dará a vitória. Nós gostamos de citar aquele texto em termos financeiros, né? Inútil vos será bem cedo levantar-se, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Mas esse texto é muito mais profundo que isso. Porque o que o Senhor dá enquanto nós dormimos, porque não podemos fazer nada para receber, é a sua graça. É a regeneração. É a transformação. É por isso que o grande convite de Jesus é para que possamos descansar nele. Afinal de contas, o que pode fazer o homem mau para alcançar a sua santificação? Esperar que o seu Senhor haja de maneira transformadora na sua vida. Ele não nos chama, meus irmãos, apenas para seguir regras, mas nos chama para si. Jesus nos chama até Ele. Seu fardo é leve, é o que diz a palavra do nosso Deus. Então o Espírito Santo irá transformar o nosso interior, irá nos capacitar através dessa obra regeneradora e transformadora, irá substituir os nossos desejos impuros por uma devoção completa ao nosso Deus. Se renda ao Senhor, se renda à graça transformadora de Deus. E é justamente nesse contexto, meus irmãos, da importância do compromisso matrimonial, que Jesus também vai abordar nos versos 31 e 32, o divórcio. Nós já falamos aqui, durante o nosso mês da família, que o casamento ele foi criado por Deus para representar a sua glória e o seu amor por seu povo, né? Por sua igreja. O casamento é o grande símbolo do amor sacrificial de Deus por cada um de nós. Mas a realidade daquela época dos rabinos é que eles eram muito permissivos. Eles viam o divórcio como algo que poderia ser resolvido de maneira simples, didática e rápida. Eles, é o que diz o verso 31 do nosso texto, observe, entregavam um certificado de divórcio e pronto. Estava resolvido o problema, né, do casamento. A cultura da época, meus irmãos, influenciada pelos religiosos, pela flexibilidade no casamento, né, do divórcio, através da vida dos rabinos, permitia que o casamento naquela ocasião fosse dissolvido ou terminado por razões triviais. Era muito fácil, era apenas não gostar do seu cônjuge,
e entregar uma carta de divórcio para ele, e você estava divorciado. Jesus os exorta, meus irmãos, mostrando que o casamento ele é uma união indissolúvel, é o que diz o verso 31 e 32 do nosso texto. Ou seja, não se pode dissolver, não se pode desfazer, não se pode desligar. O casamento para Deus é indivisível. É o que Jesus nos mostra. Para Jesus, meus irmãos, o matrimônio é mais do que algo social. Por mais que o mundo tente nos mostrar que essa é a realidade, que é apenas um contrato social em que duas pessoas assinam para então unir-se, unir as suas finanças. Hoje em dia nem mais isso, mas hoje em dia você consegue se divorciar em um dia, tem até mutirão de divórcio. Jesus está olhando para essas realidades, meus irmãos, e mostrando que o divórcio ele é pecado, e é um pecado grave, que expõe o divorciado ou o cônjuge ao adultério. Por consequência, a destruição do propósito de Deus no matrimônio. É a rejeição daquilo que Deus criou. Para Jesus, meus irmãos, há um único caso legítimo para o divórcio: a infidelidade. Para Jesus, a infidelidade é o único motivo que pode justificar uma separação. E mesmo diante da permissão nesse caso, Jesus não aconselha a fazê-lo, mostrando mais uma vez a seriedade do compromisso matrimonial. O divórcio, meus irmãos, quando ocorre, não apenas reflete o fracasso humano, mas gera uma consequências graves, gera feridas espirituais, emocionais profundas no coração dos divorciados. É por isso que Jesus deseja evitar. Observe o texto comigo, meus irmãos. Jesus começa aprofundando o conhecimento da lei a respeito de adultério, mostrando que adultério é muito mais do que uma questão física. Mostrando que ele começa no coração. E aqui, então, Jesus diz que o único motivo legítimo, é o que diz o verso 32 do nosso texto. Eu, porém, vos digo, qualquer um que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e a tornar-se adúltera. Qualquer um, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Jesus volta ao que a lei diz para mostrar que as consequências elas são graves. A consequência do adultério é a destruição do plano de Deus para o matrimônio. A consequência para o adultério, ela é grave. E tudo isso começa no coração. Antes da relação sexual ilícita, existe o desejo cobiçoso no coração. E é por isso que Jesus nos alerta aqui nessa noite. É por isso que esse texto nos mostra o perigo da infidelidade, o perigo da dureza do coração. Isso quer dizer, meus irmãos, que a nossa cobiça, ela não nos atinge pecaminosamente somente a nós mesmos, mas também atinge o nosso cônjuge, aquele que nós dizemos que amamos, que juramos amor eterno no nosso matrimônio. Jesus está dizendo, olha, esse pecado atinge não apenas você, mas a sua casa. Atinge a sua esposa, atinge os seus filhos,
Esse pecado te leva a destruir o plano original de Deus para o matrimônio, para o casamento. Meus irmãos, esse texto ele é duro, eu sei. Ele é severo. Porque Jesus, assim como o texto, o último sermão que nós temos em Mateus, mostra que a realidade do adultério ela é muito própria do homem, né, enquanto ser humano, porque todos nós estamos sujeitos a esses tipos de desejos. Mas nós devemos crer fielmente que o Senhor nos livrará, meus irmãos. Que o Senhor é capaz de regenerar genuinamente o nosso ser, a nossa vida. É por isso que nós ceiamos. É a certeza, a convicção que por mais que a gente caia e que o diabo venha nos acusar diante da nossa limitação, no Senhor, nós recebemos a graça da vitória. No Senhor nós podemos ser fiéis no nosso casamento. No Senhor nós podemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. No Senhor nós podemos amar os maridos. No Senhor, meus irmãos, nós podemos desfrutar da bênção que é ser discípulo de Jesus. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus, a minha oração, a nossa oração desse momento é que o Senhor nos livra de cair, nos livra de ser escândalo para o nosso lar, nos livra, Senhor Deus, da cobiça do nosso coração, nos ajuda a amar como o Senhor nos amou, nos ajuda, Deus, a nos entregar à Tua presença de fato. Age em nós através do Teu Espírito Santo, é a nossa oração, é o nosso pedido. Age em nós, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar os casamentos da nossa igreja. Abençoar os namoros, para que esses namoros possam projetar os seus casamentos desde já. Os noivados, que o Senhor possa abençoar os irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor Deus, livrando a nossa igreja de ser escândalo para o Teu Evangelho. Nos livra dessa realidade, Senhor Deus. Só a Tua graça sobre nós. Só a Tua graça sobre nós. Que em Ti os nossos casamentos possam ser regenerados, transformados, renovados. Renove, Deus, um amor mútuo, ó Pai, nos corações, nos nossos corações. E nos abençoa, Deus, nesse momento em que nós nos lembramos do Teu precioso sacrifício, do preço do Teu amor. Que possamos, Deus, enquanto maridos e esposas, compreender esse preço de amar e pagá-lo com fidelidade, pagá-lo com esperança, com convicção de que estamos em obediência genuína ao Senhor. Nos abençoa, em nome de Cristo Jesus. Amém.